Em 10 de maio, a tensão entre o Irã e Israel atingiu níveis históricos. A informação de que Israel, com a ajuda dos Equeama, se prepara para uma nova guerra contra Teherã causou preocupação na região. À medida que a situação se desenvolvia, o Paquistão anunciou inesperadamente sua posição. Ele apoia totalmente o Irã e está pronto para entrar no conflito se a guerra começar. Essa declaração causou alarme tanto em Tel Aviv quanto em Washington. Fontes iranianas de alto escalão confirmaram que Teherã está totalmente preparada para a guerra. De acordo com o canal de televisão Al Mayadin, nos últimos dias, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica realizou exercícios em grande escala em Isfahan e Bushehr. Eles realizaram exercícios de treinamento em defesa antiaérea e resposta rápida a ataques aéreos. No entanto, o momento mais inesperado foi a declaração de Islamabad de que o Paquistão, um país com armas nucleares, está pronto para defender o Irã em caso de ataque de Israel. Como isso afeta o equilíbrio de forças no Oriente Médio? Todos os cálculos mudam drasticamente com a intervenção do Paquistão. O Paquistão supera o Irã em nível de treinamento e quantidade de armas. Apesar de o Irã possuir um poder militar significativo, incluindo um programa de mísseis em desenvolvimento e forças significativas do IRGC. De acordo com a Global Firepower, em julho de 2025, o Paquistão ocupava o 9º lugar no ranking das potências militares mundiais, um pouco à frente de Israel. Em uma declaração urgente, Khawaja Muhammad Asif, ministro da Defesa do Paquistão, afirmou: "Se o Irã for atacado por Israel, não ficaremos de fora. Não permitiremos que a agressão fique impune, pois nossos interesses são comuns." A diplomacia ficou chocada com essa declaração. Como o Paquistão possui armas nucleares, o que o torna um dos poucos países muçulmanos, tais ameaças não podem ser ignoradas. Ao mesmo tempo, Israel teme um ataque coordenado por parte dos aliados do Irã. Por isso, reforçou as patrulhas aéreas sobre a região das colinas de Golã e o setor de Gaza. Em Jerusalém, reconhece-se que a participação do Paquistão na guerra iminente pode levar a um conflito regional e a um conflito em grande escala com elementos de contenção nuclear. Especialmente considerando que a Índia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos podem se juntar a esse conflito. A mídia paquistanesa enfatiza que o apoio moral e religioso de Teherã é mais do que um simples gesto de solidariedade. Além disso, visa fortalecer a aliança estratégica entre as duas potências nucleares num momento em que o EU e Israel intensificam suas atividades na região. É interessante notar que a declaração do Paquistão foi feita apenas 48 horas depois que o Hamas acusou Israel de usar munições com fósforo na região de Khan Yunis, o que intensificou ainda mais o conflito. No entanto, permanece a questão: o Paquistão está disposto a ir até o fim? Ou se trata de um jogo diplomático para conter Israel? Até o momento, os canais oficiais de Islamabad não confirmaram a mobilização ou o deslocamento de tropas para as fronteiras. No entanto, imagens de satélite publicadas pela Sky News Arabia mostram que as bases militares paquistanesas se intensificaram na região de Quetta e Rawalpindi. Nos círculos de especialistas, há cada vez mais receios de que, caso Israel dê o primeiro golpe, o Paquistão possa usar seu direito de resposta preventiva, incluindo o uso de armas de longo alcance. No entanto, a comunidade internacional está preparada para uma nova escalada da guerra, em uma região onde a catástrofe em Gaza e as tensões no Mar Vermelho já estão em alta. Você acha que os atores globais estão prontos para impedir a propagação do conflito? História Paquistão contra Israel. É preciso examinar os acontecimentos históricos para compreender a gravidade da ameaça que o Paquistão pode representar caso o conflito no Oriente Médio se agrave. Esta não é a primeira vez que Islamabad apoia os países árabes e muçulmanos na luta contra Israel. Pilotos paquistaneses participaram das guerras árabe-israelenses dos anos 1900, um evento importante que Israel ainda lembra.
Um dos exemplos mais notáveis é a Guerra de 6 Dias de 1967. Assim, o Paquistão enviou seus especialistas militares e pilotos para apoiar os aliados, apesar de estarem distantes uns dos outros. É sabido que o paquistanês Saif al-Azam foi piloto voluntário da Força Aérea da Jordânia. Nos primeiros dias do conflito, ele conseguiu abater um caça Mirage 3 israelense. Em seguida, foi enviado ao Iraque, onde mais 2 aviões israelenses foram abatidos. Al-Azam continua sendo respeitado nas Forças Armadas do Paquistão e do Irã, pois estabeleceu o recorde de número de aviões israelenses abatidos entre os pilotos do mundo muçulmano. No entanto, ele não foi o único. Em 1973, o piloto paquistanês Sattar Al-Fipon participou de operações aéreas como parte da Força Aérea Síria. Suas ações ajudaram a deter os ataques israelenses na fronteira sul da Síria. Na verdade, o Paquistão contribuiu significativamente para as hostilidades, minando a estabilidade moral de Tel Aviv, apesar de não ter participado oficialmente na guerra. Hoje, esses fatos históricos se tornam especialmente importantes. A experiência paquistanesa em guerra aérea é uma grande vantagem para o bloco Irã-Paquistão, num momento em que Israel usa cada vez mais a aviação contra alvos na Síria e no sul do Líbano. Nas academias militares de Islamabad, ainda se estudam os esquemas dos ataques aéreos israelenses usados anteriormente para identificar vulnerabilidades nas linhas de defesa atuais. De acordo com o Centro de Análise SIPRI, em 2024, o Paquistão planeja ampliar significativamente a cooperação com a China no desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica e treinamento de pilotos. Além disso, este ano, oficiais chineses e iranianos realizaram exercícios conjuntos no Baluchistão, o que indica a criação de um novo bloco militar capaz de enfrentar a coalizão israelo-americana. Além disso, é importante notar que nos últimos anos o Paquistão melhorou sua frota adquirindo novos caças JF-17 Block 3 e J-10C chineses para adaptá-la ao teatro de operações do Oriente Médio. Esses aviões são ideais para operações no espaço aéreo sobre o Irã, a Síria ou mesmo o norte do Egito, pois foram especialmente projetados para voos longos e climas quentes. Qual é a profundidade da ligação entre a história e o presente? Especialistas militares israelenses, em particular do Instituto de Segurança Nacional em Tel Aviv, concordam que a aviação paquistanesa é capaz não só de repelir ataques, mas também de lançar ataques contra alvos israelenses se a operação for iniciada a partir de um terceiro país, por exemplo, do território iraniano. Esse cenário é particularmente perigoso, considerando a proximidade de Islamabad ao Golfo Pérsico. No entanto, permanece a questão: o Paquistão continuará seu caminho histórico e se tornará um participante ativo em uma nova guerra árabe-israelense? Ou isso se limitará a declarações e esforços diplomáticos? A resposta a essa pergunta pode influenciar o futuro de toda a região, considerando a experiência em combate, o rearmamento técnico e as alianças estratégicas. À luz da existência de armas nucleares, a história pode se repetir de forma mais destrutiva, a ameaça de uma guerra nuclear e as promessas de Islamabad. O sinal mais alarmante no contexto da escalada do conflito entre Israel e o Irã foi a declaração de autoridades paquistanesas sobre o possível uso de armas nucleares. Não se trata mais de insinuações veladas ou ambiguidades diplomáticas. Islamabad afirmou categoricamente que responderá imediatamente a qualquer ataque nuclear contra Teherã. Mohsen Rezaei, oficial iraniano de alto escalão e ex-comandante do IRGC, apoiou essa posição. Ele afirmou que o Paquistão garantiu ao Irã que Islamabad responderia com um ataque nuclear ao território israelense caso Israel lançasse um ataque nuclear. Essa declaração foi feita depois que uma delegação iraniana visitou Islamabad, onde discutiram formas de interagir em caso de uma escalada repentina. Essa retórica preocupa os Itaiwa, a UE e a ONU.
Em uma declaração urgente, o secretário-geral da ONU exortou as partes a demonstrar a máxima moderação e lembrou que o uso de armas nucleares será considerado um crime contra a humanidade. No entanto, o Paquistão permaneceu firme em transmissão televisiva. O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou que a ameaça à nação muçulmana não ficará impune. Tudo isso ocorre em um contexto de instabilidade na região. Após os recentes ataques ao Hospital Shifa e ao campo de refugiados em Deir al-Balah, a situação humanitária na faixa de Gaza se agravou. Mais de 36 mil pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. De acordo com a Al Jazeera, o número de desaparecidos em Gaza aumenta a cada dia, e as organizações internacionais estão aumentando a pressão sobre Tel Aviv. As declarações do Paquistão estão recebendo apoio político no mundo árabe e muçulmano como resultado disso. De acordo com um relatório do Centro de Estudos de Ameaças Nucleares em Washington, até julho de 2025, entre 130 e 150 ogivas nucleares poderão ser instaladas no Paquistão. Os tipos de mísseis balísticos de médio alcance, Shahin-2 e Shahin-3, podem ser usados para transportá-las. Além disso, Islamabad está construindo submarinos da classe Agosta, que foram modernizados para lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares como parte submarina de sua tríade nuclear. É importante notar que o Paquistão não usa a estratégia de impossibilidade do primeiro ataque, ao contrário de outras potências nucleares. Por outro lado, a doutrina militar de Islamabad afirma claramente que o país pode usar armas nucleares preventivamente se considerar que seus alvos estratégicos estão em perigo. Em primeiro lugar, trata-se de instalações como o reator nuclear em Kusha, a base de mísseis balísticos intercontinentais em Soni Miani, e a base aérea militar de Shahbaz em Jacobabad. Se o conflito se transformar em um conflito aberto, os analistas da Stratfor acreditam que esses locais serão os primeiros alvos dos ataques israelenses e americanos. O Paquistão pode responder rapidamente. De acordo com informações publicadas no jornal Dawn, as forças aéreas de elite do Paquistão, incluindo esquadrões com J-10C e F-16 Falcon, planejam um ataque retaliatório contra bases americanas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o Irã já concedeu a Islamabad o direito temporário de usar seu espaço aéreo para lançar mísseis de longo alcance e reagrupar sua aviação. Isso coloca em risco a propagação do conflito para além da região. O Conselho de Segurança da ONU já está considerando a possibilidade de convocar uma sessão de emergência para evitar um incidente nuclear. Mas, se os esforços diplomáticos não forem bem-sucedidos, o mundo poderá enfrentar um conflito nuclear entre o Paquistão, o Irã, Israel e os Estados Unidos pela primeira vez desde a crise do Caribe. Vale a pena arriscar a vida de milhões de pessoas por causa de jogos geopolíticos? A reação dos Estados Unidos ao cenário de guerra trilateral. O envolvimento dos aliados sérios é quase garantido, caso o conflito entre Israel e o Irã se agrave com a participação do Paquistão. Os Estados Unidos continuam a considerar Israel um importante aliado estratégico na região. Em recente discurso ao Congresso, o presidente Donald Trump afirmou: "Não permitiremos que a democracia no Oriente Médio caia sob o peso da ameaça nuclear. Os americanos sempre apoiarão Israel." Essa declaração confirma de fato a intenção de Washington de intervir, mesmo que isso leve a conflitos regionais significativos. Analistas da Rand Corporation supõem que Israel e os Ewari atacarão alvos estratégicos no Paquistão para enfraquecer seu potencial nuclear no caso de uma guerra. Em primeiro lugar, serão os reatores nucleares em Qusaba, a base de mísseis balísticos em Lesar-God, o centro de armazenamento de mísseis balísticos intercontinentais em Soni Miani e os principais aeródromos militares. Essa tática repete o método do golpe decapitador, usado anteriormente pelos EUA contra o Iraque e a Síria. No entanto, em 2025, o Paquistão não será semelhante ao Iraque da época de Saddam.
Islamabad dispõe de um sistema fiável de alerta precoce e de plataformas móveis de mísseis em todo o país, incluindo túneis subterrâneos no Baluchistão. Assim, uma tentativa de ataque preventivo pode não só fracassar, mas também provocar uma reação. De acordo com o centro militar Chinese Defense Weekly, o Paquistão elaborou um plano de ataque às bases militares americanas mais próximas, como as do Bahrein, Comando da 5ª Frota, Qatar Base de Al-Udeid e nos Emirados Árabes Unidos, em resposta a possíveis ataques. Essas instalações são consideradas vulneráveis devido à sua densidade e importância estratégica e ao fato de abrigarem meios de defesa antimísseis, que dificilmente conseguiriam lidar com um ataque maciço de mísseis balísticos e de cruzeiro. Além disso, o Irã pode usar seus aliados no Iêmen e no Líbano para ampliar suas capacidades. Os Houthis já começaram a disparar contra navios no Mar Vermelho e o Hezbollah intensificou os ataques de artilharia no norte de Israel. Tel Aviv está sofrendo o efeito da dispersão de forças, pois é obrigada a lidar com vários problemas ao mesmo tempo. De acordo com o Washington Post, os EUA estão considerando a possibilidade de envolver a Índia no conflito para conter o Paquistão. Em meio à crise hídrica e aos conflitos na Caxemira, Nova Delhi e Islamabad, mantém relações complexas. Em 27 de abril de 2025, o ministro das Ferrovias do Paquistão, Hanif Abbasi, afirmou que a tentativa da Índia de bloquear as fontes de água levaria a uma guerra total. Se Israel e os EPAI atacassem pelo oeste e a Índia atacasse o Paquistão pelo leste como parte de uma aliança militar, isso seria uma catástrofe estratégica. Nessa situação, os árbitros globais, China e Rússia, tentarão evitar o conflito. A China já está oferecendo mediação, enviando missões diplomáticas de emergência a Islamabad e Teherã. Em resposta, a Rússia reforçou o patrulhamento militar na Síria e iniciou um diálogo com a ONU. A experiência do conflito ucraniano mostra que a diplomacia nem sempre consegue apagar o fogo. À luz desses perigos, surge uma pergunta lógica. Isso pode levar a uma terceira guerra mundial. Apesar do alto preço, cada lado continua testando os limites do aceitável. Mas milhões de pessoas do Mediterrâneo ao Himalaia sentirão as consequências de um conflito nuclear entre o Paquistão e Israel. A humanidade permanecerá à beira do abismo ou continuará avançando? O potencial atual de defesa e armamento do Paquistão. Israel e seus aliados temem muito o Paquistão devido ao seu arsenal nuclear e ao rápido desenvolvimento de armas convencionais. Nos últimos 5 anos, o Paquistão modernizou significativamente seu exército, utilizando a cooperação tecnológica com a China, a Turquia e a Rússia. Como resultado, o Paquistão criou essencialmente um modelo híbrido de forças armadas de nova geração. O Paquistão espera contar com os tanques de combate VT-4 que foram comprados da China e adaptados às condições locais. Esses veículos possuem proteção ativa contra ATGM miras digitais, divisão noturna, sistema de recarga automática e um canhão de 125 mm. Os especialistas militares da The Military Balance acreditam que o VT-4 pode competir com o israelense Merkava Mk.4 em manobrabilidade e poder de fogo. Além disso, cerca de 100 desses tanques já foram posicionados em áreas estratégicas de Sindh e Baluchistão para defesa contra ataques externos. Na área de defesa aérea, o Paquistão possui caças multifuncionais modernos, JF-17, Block 3, J-10U e F-16 Falcon, que foram modernizados para a versão Viper. Essas aeronaves são equipadas com sistemas de guerra eletrônica, radares de combate com grade ativa e mísseis de médio alcance do tipo ar-ar e ar-terra. Nos exercícios de 2024, os pilotos do JF-17 suprimiriam com sucesso um sistema simulado de defesa aérea semelhante ao Dome de Ferro de Israel. Embora a frota do Paquistão seja menor que a de Israel, ela possui uma série de vantagens. As fragatas da classe Zulfiqar e os submarinos Agosta 90B, modernizados para lançar mísseis de cruzeiro, Babur, constituem a base das forças navais.
Esses mísseis de alta precisão podem atingir alvos a uma distância de até 700 km e, segundo o Centro de Estudos Estratégicos de Xangai, já foram testados no Mar Arábico. Novos submarinos da classe Hangor, mais furtivos e com capacidade para lançar ogivas nucleares, também estão sendo construídos. No entanto, os mísseis balísticos continuam a ser o componente mais preocupante do arsenal paquistanês. Islamabad está desenvolvendo um míssil hipersônico planador, a Babil-H, juntamente com os já conhecidos Shahin-2 e Gauri. Este sistema deve ser capaz de enfrentar os modernos sistemas de defesa antimísseis, como o Arrow 3 e o Patriot Pak-3 dos Sekitai e de Israel. Esses complexos podem ser localizados perto de Karachi ou Gwadar, o que torna vulneráveis importantes alvos no sul de Israel, como Eilat, e a infraestrutura de oleodutos e gasodutos. O Paquistão desenvolveu um sistema de posicionamento de armas por transporte terrestre, marítimo e aéreo, o que torna o país totalmente autônomo em termos de logística. Isso significa que quando um componente é destruído, os demais podem continuar a funcionar. Assim, uma tentativa de golpe decapitante é praticamente inútil, pois a resposta permanecerá a mesma. Ao mesmo tempo, o número de provocações na região está aumentando. Em 20 de julho, uma corveta israelense se aproximou de um navio de reconhecimento paquistanês nas águas do Estreito de Hormuz. Embora ambos os lados tenham trocado avisos por canais de comunicação abertos em Islamabad, o incidente foi interpretado como uma ameaça velada. Analistas do The Times of Israel já chamaram esse episódio de teste de nervos, que pode se repetir de forma mais perigosa. Existe a possibilidade de o Paquistão estar pronto para uma guerra em grande escala sem armas nucleares, sim, considerando sua experiência militar e seu arsenal. O principal, porém, é que o Paquistão possui meios de dissuasão, o que torna sua participação no conflito não apenas possível, mas estrategicamente importante para o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Israel está pensando nas consequências de um conflito com um país que possui um arsenal tão significativo e uma aliança historicamente motivada com o Irã. O Shahin-3 representa uma ameaça global para a Ásia Oriental. O míssil balístico Shahin-3 atrai a atenção dos serviços de inteligência internacionais como uma ameaça estratégica potencial para o Paquistão. Este míssil, capaz de voar a distâncias de até 2.750 km, é uma prova do poder militar de Islamabad e pode ser um componente importante no caso de uma guerra em grande escala no Oriente Médio. Seu alcance pode afetar não apenas todo o território de Israel, mas também as bases americanas no Golfo Pérsico e, se lançado a partir da fronteira oeste do Paquistão, até mesmo o sul da Europa. O Shahin-3 é um dos mísseis mais rápidos do sul da Ásia e foi desenvolvido levando em consideração as características de interceptação dos sistemas de defesa aérea ocidentais. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IUSS, informa que a ogiva Shahin-3 tem a capacidade de manobrar na fase final do voo, o que a torna difícil de ser interceptada, mesmo por meios modernos de defesa antimísseis. É isso que a torna uma arma de dissuasão para a Índia, Israel e os EUTOA. O que é particularmente assustador é que nas últimas semanas a mídia paquistanesa informou que o Shahin-3 pode ser modernizado para uma versão com um acelerador hipersônico, citando fontes do Ministério da Defesa. Embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente, a comunidade internacional está preocupada com essas notícias. O surgimento de sistemas hipersônicos no arsenal do Paquistão pode alterar a estrutura da estabilidade estratégica no Oriente Médio e na Ásia. Além disso, especialistas observam que os sistemas de mísseis paquistaneses são muito móveis. Graças à sua localização em transportadores de alta mobilidade, o Shahin-3 pode mudar rapidamente de posição e dificultar a orientação do inimigo. Os mísseis podem ser vulneráveis durante o curto período de preparação para o lançamento,
pois podem ser disparados das profundezas do Baluchistão ou mesmo de áreas montanhosas na fronteira com o Irã. As capacidades do Shahin-3 representam um desafio único para Israel. Estes escudos foram concebidos para interceptar mísseis provenientes da faixa de Gaza, do sul do Líbano ou da Síria, mas não para ataques vindos do sudeste a distâncias superiores a 2.500 km. Apesar do poderoso sistema de defesa anti-mísseis Cúpula de Ferro, Praça de Davi e Hats-3. A probabilidade de interceptação bem-sucedida do Shahin-3 em caso de ataque do Paquistão é extremamente baixa. Nos últimos dias, surgiram informações de que Israel intensificou suas atividades de inteligência no Paquistão. Segundo a revista Der Spiegel, países terceiros estão coletando imagens de satélite de instalações na região de Rawalpindi, Gujranwala e Khusdar, que podem ser o local de base do Shahin-3. Isso pode indicar que Israel está se preparando para um conflito aberto. Enquanto isso, Teherã e Islamabad continuam a fortalecer sua cooperação militar. No início de julho de 2025, os chefes do Estado-Maior dos dois países se reuniram em Isfahan para discutir questões de coordenação conjunta em caso de agressão israelense. Além disso, o Irã propôs ao Paquistão a instalação de lançadores móveis temporários em seu território. A proposta ainda está sendo analisada, mas sua aceitação colocaria Israel em risco, aproximando o lançamento do Shahin-3 a menos de 2.000 quilômetros. Tudo isso, no entanto, levanta grandes dúvidas entre os observadores internacionais. A instalação desses mísseis em território de terceiros países não violaria o acordo de não proliferação de armas nucleares. O Shahin-3 não se tornaria não apenas um meio de dissuasão, mas também um catalisador de um conflito nuclear na região. O Paquistão afirma que sua estratégia nuclear é baseada na defesa. O que acontecerá se esse escudo se transformar repentinamente em uma espada? Em 2025, o conflito entre Israel e o Irã não se limitava à região do Oriente Médio. O Paquistão é a primeira variável nova e poderosa em 10 anos na equação regional. Islamabad mudou drasticamente o equilíbrio estratégico ao declarar sua disposição de defender Teherã. Isso tornou a questão não se, mas quando ocorrerá uma guerra potencial entre Israel, Irã e Paquistão. O Paquistão desempenha um papel importante na escalada devido à sua história de participação nos conflitos árabe-israelenses, seu exército poderoso, sistemas de armas modernos e mísseis balísticos do tipo Shahin-3, capazes de atingir alvos a mais de 2.700 quilômetros de distância. Os sinais de discussão aberta sobre a possibilidade do uso de armas nucleares, tanto por parte do Paquistão quanto em resposta a um possível ataque de Israel, são particularmente preocupantes. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos expressaram seu apoio oficial a Tel Aviv. E também discutem a possibilidade de um conflito devido a ataques contra alvos estratégicos do Paquistão. Enquanto isso, o risco de expansão do conflito pode aumentar se a Índia, inimiga implacável de Islamabad, for envolvida na guerra. Em meio à destruição em Gaza, à instabilidade na Síria, a atividade dos Houthis e a incerteza no Mar Vermelho, aumenta a probabilidade de um conflito regional em grande escala que pode se transformar em um confronto global com o uso de armas nucleares. O destino de milhões de pessoas nessa situação pode depender da diplomacia e da disposição das potências mundiais em chegar a um acordo. Os líderes podem evitar uma nova catástrofe global se tomarem as medidas necessárias.